Olá meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Érica aqui novamente falando. Eu estou feliz por estar aqui com vocês e grata ao Senhor e à nossa querida pastora Moana, que mais uma vez vem com um tema tão necessário em um momento de grandes dificuldades. Nós sabemos que a crise ela não escolhe a cor da nossa pele, nem a nossa classe social, e muito menos envia um bilhete prévio dizendo que ela está chegando. Ela bate em nossas portas em qualquer momento. Então, o que precisamos estar cientes neste momento é que o problema em si não são as crises, mas sim como nós reagiremos a elas. Nos últimos tempos tem sido muito falado que a crise vem para gerar mudanças. Eu tenho uma opinião pessoal diferente dessa postura, porque a palavra me ensina que quando as tempestades passam, elas carregam tudo, até mesmo as coisas mais profundas, deixando à vista somente as estruturas. Por isso, sem sombras de dúvidas, eu creio que a crise vem para revelar as nossas estruturas, no que estamos firmadas e quais são as nossas prioridades. A crise ela não desenvolve o nosso caráter, pelo contrário, ela o revela. Mas eu creio sim que as crises elas podem promover oportunidades de mudança, porque mudar ainda continua sendo uma escolha muito pessoal. Crises são tempos de decisões, onde nós temos a oportunidade de reconstruir e avançar, ou até mesmo parar e desistir. Então, quando a tempestade se vai carregando tudo, até mesmo aquilo que nós não estávamos preparadas para que se fossem, o que restou de nós? Quando falamos de crises, eu não teria um exemplo de postura maior para compartilhar com vocês do que o comportamento do profeta Abacuque. E olha que tremendo. Acompanha comigo a leitura em Abacuque no capítulo 3, no verso 17, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre lugares altos. Meninas, o profeta ele estava diante da maior desolação que ele podia imaginar, onde todos os seus sonhos haviam se frustrados, na qual ele faz questão de minuciosamente detalhar aqui para nós. Uma figueira que ele plantou e não viria a florescer, o fruto que esperava colher não iria chegar, o campo que tinha que produzir, de repente ficou estéril. E o alimento sumiu. Quando tudo estava dando errado ou deu errado, ele declara em voz audível que a sua alegria não dependia de tudo que ele esperava acontecer, mas em o seu Deus, que o faria andar em lugares altos. Meninas, você consegue me acompanhar aqui? Eu e você conseguiríamos fazer tão forte afirmação diante de tão grandes perdas? Você sabia que exatamente nestes momentos é que as nossas estruturas, ou seja, a nossa fé e confiança, elas estão sendo colocadas à prova. É na postura deste homem de Deus que quero nos levar a compreender qual deve ser a postura de uma mulher de Deus diante das crises. Um homem que foi da dúvida à adoração, da incerteza à fé e da angústia à segurança. Muitos ensinamentos ele tem para passar para nós. E o primeiro deles é que uma mulher de Deus jamais deve permitir que as crises venham roubar a sua convicção. Você já parou para pensar que o maior desafio que temos hoje é aprender a confiar em Deus, mesmo sabendo que talvez tudo aquilo que plantamos ou que esperamos colher pode não vir a acontecer? Pois é diante desta decepção que o profeta declarou: ainda que tudo isso vier a acontecer, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Opa! Vamos analisar algo fantástico aqui nessa menção. Meninas, onde estão firmadas as nossas convicções?
declarar que sua alegria não estava no que o campo podia produzir, no fruto do produto ou na figueira florescer, mas no Deus da sua salvação, é declarar que a sua estabilidade, seu sustento, a sua vida não estavam baseadas em coisas palpáveis, mas em convicções inabaláveis. Meninas, no que acreditamos? Em quais fundamentos nós temos regido as nossas vidas? Foi o próprio profeta Abacuque quem disse no capítulo 2, 4, que o justo viverá pela fé. Ele aprendeu a confiar no Senhor mesmo diante de um coração decepcionado com as circunstâncias à sua volta. E isso nos ensina que as crises, elas devem estar sempre pelo lado de fora, mas jamais pelo lado de dentro. Quando as nossas crises colocam as nossas convicções em dúvidas, a nossa crença em debates e silenciam a nossa adoração, nós precisamos rever onde as nossas estruturas estão firmadas. O apóstolo Paulo, ele disse algo incrível e ao mesmo tempo tão desafiador. Em Filipenses 4:4 ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Mais uma palavra de alerta acerca da nossa fundação. Meu Deus, como seria isso possível? Regozijar em todos os momentos? Minha irmã, essa atitude será possível quando a nossa alegria não estiver em razões objetivas. O casamento que finalmente aconteceu, a chegada do bebê, o sonho da formatura, não. Ele disse para sempre regozijar, mesmo com razões objetivas ou sem elas. Seja no momento da frustração, das cadeias, prisões e desertos. Porque o segredo desta ordem de Paulo não está nas circunstâncias, e sim em quem nós devemos nos alegrar. Isso nos leva a um outro ponto, que a mulher de Deus, em tempo de crise, ela deve se achegar a Deus. Meninas, a ansiedade, ela é o mal deste século. Ou estamos sofrendo por algo que ainda não aconteceu, ou por aquilo que nós desejamos que aconteça. E em tempos de crise, as más notícias, elas parecem ser tão verdadeiras. Por isso, silencie as vozes do mundo e decida escutar a direção do que é eterno. Isso não é uma postura de negação dos problemas, não, mas a realidade de que nós estamos mais perto daquele que obtém o controle do que as incertezas da vida. Ao se achegar a Deus é experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar fora todo o medo, pelo simples motivo de Deus estar cuidando de nós. Meninas, em tempos de crise não é hora de procurarmos culpados, de nos vitimizar ou se indignar, não é hora de murmurar, mas sim de clamar, esperar, confiar, se achegar e agradecer. A mulher de Deus em tempos de crise, ela precisa pensar como filha de Deus. Uau! Meninas, pense com a mente de Cristo. Não pense com a mente de um economista, com a mente de um incrédulo, de um político, de um pessimista, de um cidadão frustrado, de uma empresária. Não! Você precisa manifestar a mente de Cristo. Quando você tem a mentalidade de filha, você tem a convicção de acesso exclusivo ao Pai. E por saber que você tem esse acesso, você tem direito a todas as virtudes de quem Ele é. Nós nos tornamos receptoras de suas bênçãos. Talvez você termine este áudio dizendo: meu Deus, como posso ter a mente de Cristo quando eu estou vivendo em um tempo de tantas tribulações? O apóstolo Paulo, ele nos deixa uma dica maravilhosa para que cada uma de nós venhamos a sobreviver os tempos de crises. Filipenses, capítulo 4, versos 7 e 8, minha menina. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor,
nisso pensais. Meninas, qual o alimento que você tem dado à sua mente? Do que você se alimenta? Porque é exatamente nestes momentos de crise que você vai manifestar exatamente daquilo que tem se alimentado. Por isso eu te convido a pensar e a declarar como o profeta Abacuque, um homem de Deus que decidiu ver a sua realidade pelas lentes do céu e não por aquilo que parecia ser tão concreto. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira nos decepcione, os campos não produzem o mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, Ele é a minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre lugares altos. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja e que você se posicione como uma mulher que tem a mente de Cristo, como uma mulher que se achegou a Deus, uma mulher que tem grandes convicções e uma mulher que se declarou filha. É assim que o Senhor nos abençoa hoje. Até um próximo áudio. Deus abençoe.